Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. A maldição do sapo, o pesadelo do veterinário. Dr. Henrique era um homem cético, um racionalista extremo. Veterinário há mais de 15 anos, sua vida seguia um curso tranquilo. Entre consultas a animais domésticos e visitas a fazendas em uma pequena cidade do interior. Casado, sem filhos, era dedicado ao trabalho. Sua clínica, pequena mas movimentada, ficava no centro da cidade. Todos o conheciam e respeitavam pela sua competência e gentileza. Mas uma noite fatídica mergulharia Henrique em um abismo de medo e escuridão que ele jamais imaginaria. Era uma tarde de sexta-feira e a cidade estava envolta em uma sensação estranha. Uma opressão no ar que ninguém conseguia explicar. As nuvens pesadas prenunciavam uma tempestade e o vento trazia um cheiro metálico. A clínica estava prestes a fechar quando uma mulher idosa, de aparência humilde e olhos desesperados, entrou com um embrulho nos braços. Doutor, por favor, ajude-me, suplicou ela com a voz trêmula de medo. Seu rosto estava marcado pelo tempo e por algo ainda mais sombrio. Este é o meu último recurso. Apesar de cansado, Henrique a fez entrar e sentar-se. A mulher tremia, suas mãos sujas de terra e suor. Com movimentos hesitantes, colocou o embrulho sobre a mesa. O tecido que o cobria estava manchado e um cheiro de podridão começou a invadir a sala. Henrique franziu o senho. O que é isso? Perguntou ele, esperando tratar de algum animal ferido, mas algo naquele odor o perturbava. Ela o olhou com olhos marejados. É um sapo, mas não um sapo comum. Ele foi enfeitiçado, doutor. Eu preciso que o senhor o liberte. Henrique ficou em silêncio por um momento, ponderando a situação. Acreditava na ciência, nos fatos e tinha pouca paciência para superstições populares. No entanto, havia algo no tom de voz dela, algo no olhar desesperado que o fez hesitar. Ele retirou o embrulho e revelou o conteúdo. O que viu o fez estremecer. Era de fato um sapo, grande e inchado, com a pele suja e ressecada. Mas o detalhe mais perturbador estava em sua boca. Os lábios do animal estavam grosseiramente costurados com uma linha preta, como se alguém tivesse trancado algo dentro dele. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Nunca havia visto nada parecido. Embora incrédulo, sabia que aquilo não era natural. Quem fez isso? Perguntou ele, tentando esconder seu desconforto. Foi uma maldição, respondeu a mulher com uma expressão de puro terror. Um feitiço negro. Ele foi amarrado para carregar o mal. Mas o mal está inquieto, doutor. Não consigo mais suportar. Por favor, abra a boca dele e liberte o que está preso ali. Henrique sabia que algo estava muito errado, mas sua curiosidade científica o impelia a seguir em frente. Com mãos trêmulas, ele pegou suas ferramentas e começou a cortar a linha que mantinha a boca do sapo fechada. O procedimento foi lento. Cada fio rompido parecia tornar o ar na sala mais pesado e opressor. Quando a última linha foi cortada, o sapo abriu a boca lentamente. Um som estranho escapou, algo entre um sibilo e um gemido abafado. O animal ainda estava vivo, mas seus olhos eram vidrados, sem expressão, como se estivesse apenas aguardando aquele momento. Então aconteceu. Um vento frio soprou pela sala, apesar de as janelas estarem fechadas. As luzes começaram a piscar, e Henrique sentiu uma pressão terrível no peito, como se algo invisível estivesse esmagando seu coração. De repente, o sapo soltou um último gemido e morreu. Atordoado, Henrique tentou entender o que havia acabado de acontecer. Virou-se para a mulher, mas ela não estava mais lá. Desaparecera sem deixar rastro. Seu coração acelerou e um suor frio escorreu por sua testa. Antes que pudesse reagir, um som metálico ecoou pela sala. O espelho do consultório no canto da parede começou a rachar sozinho. Foi nesse momento que Henrique sentiu algo estranho dentro de si. Uma dor excruciante atravessou seu corpo. Seus ouvidos zumbiam, seus olhos escureciam, e ele sentia como se sua própria pele estivesse queimando. Caiu de joelhos, gritando, enquanto uma força invisível o dominava. O mal que estava preso no sapo agora estava livre e o possuía. Após aquela noite, Henrique não foi mais o mesmo.
Ele tentava retomar sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. Começou a ouvir vozes à noite, sussurros que vinham de lugares invisíveis, chamando por ele. Nas sombras da casa ele via formas distorcidas, vultos que se moviam sempre fora de seu alcance. Sua esposa, Luísa, percebeu as mudanças, mas Henrique evitava falar sobre o assunto, tentando desesperadamente encontrar uma explicação racional. Os pesadelos sombrios logo começaram. Em seus sonhos, o sapo com a boca costurada o perseguia por corredores intermináveis. E não era só isso. Uma figura encapuzada o observava de longe, sussurrando palavras incompreensíveis. A cada noite, os tormentos se intensificavam. A escuridão da casa parecia viva, movendo-se, consumindo-o. A figura encapuzada, antes apenas um sonho, agora surgia em sua realidade desperta, à espreita nos cantos de seu campo de visão. Certa noite, incapaz de suportar mais, Henrique decidiu procurar a mulher que trouxera o sapo. Ele percorreu a cidade perguntando por ela, mas ninguém sabia quem era. Desesperado, foi até o cemitério local, onde boatos diziam que aqueles que praticavam magia negra se encontravam. Lá, ele encontrou um homem misterioso, um curandeiro que conhecia histórias antigas sobre maldições e possessões. "O que você abriu não deveria ter sido libertado", disse o homem, com olhos sômbrios. Aquele sapo carregava um espírito amaldiçoado. Agora ele está em você. Desesperado, Henrique perguntou como poderia se livrar da maldição. O homem deu uma solução sômbria. Você deve costurar a boca de outro sapo. Deve transferir a maldição de volta. Mas saiba que ao fazer isso, alguém pagará o preço. Henrique, tomado pelo desespero, seguiu as instruções do curandeiro. Encontrou um sapo igual ao que trouxeram à clínica, costurou sua boca e realizou o ritual. Mas o preço foi terrível. Naquela mesma noite, sua esposa Luísa adoeceu gravemente. Uma febre inexplicável a consumiu, e em seus delírios ela via o sapo e a figura encapuzada. Henrique percebeu o que havia feito, mas já era tarde demais. A maldição agora estava nela. Nos dias seguintes, Henrique lentamente perdeu a sanidade. Tentou de tudo para salvar sua esposa, mas cada tentativa apenas fortalecia o mal ao redor deles. A clínica, antes um lugar de cura, agora estava repleta de sombras e sussurros distantes. Certa noite, após outro pesadelo, Henrique ouviu o sussurro familiar do sapo. Correu para a sala de estar e, ao olhar no espelho, viu seu próprio reflexo distorcido, com olhos mortos e boca costurada. Foi quando soube que não havia como escapar. A maldição estava nele, e nenhum ritual poderia desfazer o destino que ele mesmo desencadeara. Com a mente dilacerada, pegou uma linha preta e uma agulha. Lentamente, começou a costurar sua própria boca, na esperança de aprisionar o mal para sempre. Naquela noite, a cidade ouviu um grito que parecia ecoar de outro mundo. O consultório de Dr. Henrique foi encontrado vazio, e uma estranha quietude reinava ali. O sapo, com a boca costurada, estava no centro da sala, e ninguém jamais viu Henrique ou Luísa novamente. O consultório foi abandonado, mas aqueles que passavam por perto diziam ouvir sussurros, como o coaxar de um sapo. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.